vamos lá, eu gostava de vos perguntar se aqui nesta sala alguém se considera preconceituoso. Não se consideram? Eu em tempos não me considerava preconceituosa, portanto, ao longo dos tempos fui obrigada a questionar-me e ao questionar-me percebi que no fundo sou. Não gostaria de o ser, portanto eu luto para cada vez mais deixar de o ser, mas a verdade é que percebi-me que tenho algum tipo de preconceito em mim. Sempre tive pânico, medo de pitbulls. Portanto, quando era pequenina não lidava com cães considerados de raça perigosa, porque não haviam muito em redor portanto, de mim. Mais ou menos na entrada da adolescência realmente começaram a existir em muita quantidade e próxima cães considerados perigosos. Portanto, eu não tendo conhecimento, não é? Porque não convivia com eles, não os conhecia e adorava animais, cães em geral, assumi como sendo minha essa verdade. Eram cães perigosos. Para mim, portanto, eram mais do que perigosos. Para mim, acabavam com os donos, para mim não havia trela nem ensaio que segurasse a força que eu punha neles. Portanto, nunca pensei foi que fosse obrigada a viver com essa realidade. Portanto, pensei que era um medo que eu tinha, mas que no fundo eu não ia ter de ultrapassá-lo, não ia ter de lidar com ele, portanto era uma situação que não me ia afetar, pensava eu. Mas a verdade é que quando me juntei, há 3 anos atrás, não me juntei só com o meu marido, juntei-me também com uma pitbull bebê de 4 meses. Propus-me a esse desafio, a mim própria. Foi muito difícil, portanto foi um passo à frente, 2 atrás, 2 à frente, 3 atrás. Portanto eu quando tinha de ir dar-lhe comida tremia por todos os lados, quando tinha de ir passeá-la à rua, só me apetecia às vezes a qualquer sinal dela largar a trela e começar a correr outra vez para casa porque tinha mesmo um pânico. Portanto o meu cérebro bloqueava totalmente, eu não conseguia raciocinar, não conseguia ponderar. Calma, Sónia, a Shiva está bem, portanto, Shiva é o nome da cadela, podia ser São Jorge, se fosse um cão, mas Shiva, porque realmente era uma cadela. Pronto, diariamente eu fui tendo experiências com a Shiva. Inicialmente era-me proposto apenas e só pós-laboral, portanto, estar com ela, porque de manhã eu iria trabalhar e o meu marido também, e ao final do dia ambos estaríamos em casa. Ao final de 4 meses de vivermos todos juntos, não foi o que sucedeu. Portanto, o que sucedeu foi que o meu marido aceitou uma profissão que está 3 a 4 dias fora de casa e, portanto, a Shiva está à minha responsabilidade total. Muitas vezes dei por mim a querer desistir de tudo, não só da Shiva, mas da relação em si, era demais para mim. Eu tinha mesmo pânico de acordar, eu sonhava durante a noite, eu acordava a pensar, e realmente não acordava a pensar, muitas vezes acordava com a casa destruída porque ela conseguia se soltar, e são cães realmente com muita energia, não é? Portanto, eu, ao aceitar este desafio, pensava que realmente passo a passo poderia ultrapassar, mas não via muito como, não achava que não tinha o controle. Com o tempo fui-me apercebendo que sim, que o controle estava em mim, portanto observando, vendo as atitudes, aprendendo muito, portanto li muitos livros, vi muitas reportagens, aprendi muito e diariamente, portanto a Shiva, a minha cadela pitbull, é que me foi ensinando, não é, que não havia motivo para ter esta ideia pré-concebida sem conhecimento de causa. Portanto, ela é uma cadela super amorosa que me ajudou a enfrentar este medo. Muitas vezes sentia-me eu ridícula, porque qualquer movimento dela eu assustava-me e ela assustava-se também, porque eu tinha reagido de uma maneira... Portanto, muitas vezes fui-me apercebendo que tremia de medo, e ela estava calminha, às vezes a dormir. Portanto, não fazia sentido. As experiências foram sendo cada vez mais, o tempo sozinhas cada vez mais, portanto, as idas ao veterinário cada vez mais, e portanto, eu tive mesmo de aprender a lidar com ela. Portanto, foi uma mais-valia. Hoje em dia sinto-me orgulhosa da cadela e de mim, não é? Porque ultrapassei um medo que para mim era impossível de ultrapassar,
E cada vez mais acho que aprendo com o desconhecido, torno-me um bocadinho menos ignorante, não é? E para tudo questiono se será verdade ou preconceito.